Então, pessoal, nós vamos aqui, realizar a revisão que a gente tinha combinado com vocês. E essa revisão aqui é sobre o núcleo celular. Então, o que é que a gente tem aí para revisar sobre essa estrutura aí muito importante, certo? De todas as células que possam existir aí na face da Terra e no universo. Então, vamos ver aí o núcleo. Primeiro que entender que o núcleo realmente ele é a parte principal da célula. Tanto é que geralmente a gente pode ouvir falar em outras expressões usando o termo núcleo. Por exemplo, o núcleo familiar, o núcleo empresarial, o núcleo da instituição. Então, toda vez que vocês ouvirem falar no termo núcleo, já saibam que está sendo dito algo que é algo muito importante. E a gente vai já compreender que realmente o núcleo celular, o núcleo da célula é a parte mais importante da célula. Primeiro porque no núcleo aqui nós vamos ter a sede da informação genética, ou seja, os nossos genes, que são aqueles trechos do DNA que tem informação genética e que vai determinar a produção, digamos assim, de todas as nossas características. Esses genes ficam no DNA e o DNA fica justamente aonde? No núcleo da célula. Então, se o núcleo da célula ele guarda o DNA e no DNA se localizam os genes, então realmente é no núcleo que nós temos a sede, o local onde estão guardadas as nossas informações genéticas. E por conta disso, o núcleo acaba sendo a estrutura que vai comandar tudo o que acontece na célula. Tá certo? Vou até mostrar aqui, relembrando aqui uma célula, que nós temos uma célula eucariótica, bateu o olho, você consegue identificar o núcleo, então nós já podemos dizer que esta é uma célula eucariótica. E aí lembrando aí as estruturas básicas de uma célula, aqui nós temos por fora a membrana plasmática, revestindo a célula, nós temos aqui o citoplasma com as várias organelas que a gente já estudou, e aqui nós temos o núcleo. Então o núcleo é essa estrutura aqui que vai comandar todo o restante da célula. Então, tudo que acontecer ou deixar de acontecer na célula, de uma forma ou de outra, vai estar agindo aí sobre o comando de quem? O comando do núcleo. E não é para menos, Ele é a sede da informação genética, ele armazena o DNA, nesse DNA estão os genes com informação genética para realmente comandar todos os processos metabólicos, que acontecem no interior da célula. Tanto é, pessoal, que se a gente retirar o núcleo da célula, era uma vez uma célula, aí a célula já era, Então não existe células que poderiam hoje sobreviver sem o núcleo. E por conta disso também o núcleo está relacionado com a questão da hereditariedade, ou seja, se vocês entenderam que o núcleo guarda o DNA e no DNA nós encontramos os genes e os genes determinam a produção das nossas características, as características que passam de pai para filho, caracterizando o fenômeno da hereditariedade, tem a ver com o núcleo. Porque justamente o que é que a gente herda do pai e o que é que a gente herda da mãe? Parte do DNA, do nosso DNA veio do pai e a outra parte veio da mãe. E por isso que nós mantemos certas características com o nosso pai e com a nossa mãe, e é por isso que nós chamamos isso de hereditariedade, herdar essas características ao longo de uma geração para outra. Isso tem a ver com o núcleo? Tem. Porque, relembrando aí para fechar, o núcleo, nele eu encontro o DNA. No DNA a gente encontra os genes, e os genes determinam as nossas características, tá ok? Bom, e como é que é esse núcleo, Como é que esse núcleo está organizado? Como é que esse núcleo ele é composto? O que é que tem no núcleo da célula e o torna assim tão importante? Relembrando, já ouvimos falar em outras aulas, o núcleo a gente vai ver que ele tem um revestimento, uma membrana nuclear que é a chamada carioteca, que no núcleo nós vamos encontrar os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, constituindo uma estrutura chamada de cromatina. Nós vamos ter também aí no núcleo os nucléolos, tá certo? E a cariolinfa, ou melhor dizendo, o cariolinfa, alguns chamam cariolinfa porque se refere a um líquido, tá certo? Então vejamos aqui, aqui nós temos a estrutura de um núcleo, isolamos o núcleo da célula, e aí realmente dá para a gente perceber o seguinte, que o núcleo, essa estrutura toda, ele tem uma membrana, assim como a célula tem a membrana plasmática,
O que nós chamamos de núcleo também tem a sua membrana, revestindo ele aqui, como vocês estão vendo. E essa membrana que reveste o núcleo é a chamada o quê? Carioteca. E aí, revisando outros conteúdos, outros assuntos que já vimos em relação a isso. Se o indivíduo tem carioteca, se eu tenho carioteca, então eucariótico, né? Ou o indivíduo é eucarioto, tá certo? É eucarionte. Então, perceba aqui que ele é revestido por uma membrana chamada o quê? Carioteca, ou membrana nuclear, ou membrana do núcleo. O núcleo também vai ter uma outra estrutura, ó, que vocês estão vendo essa parte interna aqui, como se fosse uma massa que preenche o núcleo por dentro. Essa massa aí nós vamos chamar de cromatina, e essa cromatina é formada basicamente por quem? Pelos ácidos nucleicos, ou seja, substâncias, né, que são ácidas e que achava-se que fossem encontradas somente no núcleo, por isso ácidos nucleicos. E esses ácidos nucleicos são de dois tipos, o DNA e o RNA. E a gente vai ouvir falar muito no DNA, né, e os dois trabalham juntos, mas na prática a grande figura aqui dos ácidos nucleicos é o DNA. Então, pessoal, essa cromatina, essa massa aqui, ó, que vocês estão vendo, que estão formando, digamos assim, um miolo do núcleo, é formada por DNA e o RNA. E em algum outro momento vocês irão ouvir falar de cromossomos, porque os cromossomos é justamente, né, as moléculas de DNA que estão aqui dentro. Em algum momento elas se condensam, elas ficam bem enroladinhas, né, e até engrossam e diminuem de tamanho. Por isso cromossomos, por isso cromatina. Os cromossomos, né, é a cromatina condensada. E a cromatina é formada por DNA e RNA. No núcleo também nós temos aí ou os nucléolos. Estão vendo aqui essa estruturazinha esférica. E os nucléolos, lembrar que eles têm a ver com a produção de ribossomos. E lembrar que ribossomos tem a ver com produção de proteínas. Então já dá para a gente entender que o núcleo tem uma função importante aí, além de ser a sede da informação genética, ele age, né, digamos assim, de uma forma ou de outra, impactando na produção das proteínas, porque se dentro dele eu tenho um nucleolo, e o nucleolo é relacionado pela produção dos ribossomos, e os ribossomos pela produção de proteínas, então o núcleo também está relacionado com a produção de proteínas. E o núcleo, perceba uma coisa, existe algo que precisa sair do núcleo, a gente vai ver, e tem algo que precisa entrar no núcleo. E isso é possível? É, porque essa carioteca, perceba que a membrana nuclear tem poros, ó, tem furinhos, por onde substâncias entram e saem do núcleo, é claro, né? Devidamente isso, existe um controle do que deve entrar e do que não deve, do que deve sair, do que não deve, quando isso deve acontecer. E por fim, pessoal, aqui dentro é banhado também por um líquido, né, que é a chamada cariolinfa. Então aí nós temos aí um pouco aí do retrato do que seja esse núcleo celular. Seguindo aí a revisão, né, nós vamos passar aqui agora para falar um pouco mais aí sobre os ácidos nucleicos. Já vimos que existem dois tipos, né, de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, cada um tem esse nome aí bonitão, né? É claro que vocês não precisam se preocupar em decorar esses nomes aqui, mas entender que existem, né, nas células dois tipos de ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. E assim eles são chamados porque, na verdade, eles têm uma natureza química de ácidos, e pelo fato de acreditarem que no início eles só eram encontrados no núcleo da célula, por isso eles foram chamados de ácidos, porque são ácidos, e nucleicos, porque eram encontrados nos núcleos, né, das células. Então nós temos aí o DNA e o RNA. O DNA, especificamente o DNA, ele é o bichão, certo? Em relação aos dois, sempre olhe para o DNA de uma forma diferenciada. Ele aqui é o chefe da parada aqui, porque no DNA nós podemos dizer que o DNA ele funciona como uma substância química, uma molécula que possui a receita da vida. Por quê? Porque no DNA ficam os genes. E os genes são eles que determinam a produção de todas as proteínas, inclusive das enzimas, porque as enzimas, né, também são proteínas. E essas proteínas e essas enzimas, basicamente, elas é quem vão determinar a produção, pessoal, das nossas características, né, das nossas características genéticas, inclusive características que são passadas aí de uma geração para outra, características hereditárias, justamente porque estão nos genes, porque estão no DNA. Então, se eu quisesse, por exemplo, criar, né, um outro Manuelzito, eu bastava pegar o que desse Manuelzito? O DNA, porque no DNA do Manuelzito está a receita para dizer como é que se fabrica, né, um Manuelzito.
Então o DNA, olhar para ele com muita atenção, né? Ele é considerado, portanto, a molécula da vida, porque nele estão os genes responsáveis, né, pela produção de todas as nossas características. E o RNA, ele tem uma função também importante, é claro, ele não é o chefe aqui da parada, como eu falei, mas ele trabalha para o DNA e ele vai agir junto com os ribossomos justamente na produção das proteínas, né, da síntese proteica. O DNA manda e o RNA obedece. O RNA obedece justamente a quem? O DNA, para trabalhar junto com os ribossomos na produção das proteínas. A gente vai ver mais na frente. E olha aqui, ó, a carinha do DNA. É claro que aqui nós temos só um pedaço da molécula do DNA. Já grave logo, é uma molécula formada aí por duas fitas, né, ou duas cadeias passando uma pela outra, e que entre essas duas cadeias, essas duas fitas, tem algo que liga, né, essas duas metades, a gente vai ver mais na frente. E a molécula do RNA tem uma certa semelhança, porém ela é uma molécula de fita simples, né, ó, formada aí por uma só cadeia, por uma só fita. Então aqui eu tenho o DNA e aqui nós temos o RNA. E aí, já que a gente falou, né, características hereditárias, né, características produzidas e determinadas pelos genes, eu vou aqui só explicar melhor para vocês o que é que seriam essas características aí. E eu vou dar aqui alguns exemplos, né, de caracteres hereditários. Por exemplo, a cor da pele é um tipo, bico de uva é outro tipo e lobo da orelha também é outro tipo. É lobo, viu, pessoal? Não é lobo não, lobo é aquele bicho. Não é o animal, que nós vamos falar de uma parte da orelha. Por exemplo, como é que funciona essa história de caracteres hereditários com a cor da pele? Bom, a pele da gente, ela vai ser mais clara ou mais escura, justamente dependendo da quantidade de uma proteína que é produzida, que é a melanina. Quem produzir mais melanina vai ter a pele mais escura, quem produzir menos melanina vai ter a pele mais clara. E quem é que determina isso? Se vai ter uma produção maior ou menor de proteína, de melanina? É os genes que estão no DNA e que estão no núcleo celular. Então veja como o núcleo está ligado com a determinação das nossas características aí, certo? E aqui eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de alguém que certamente apresenta um problema genético, tem a ver com os genes, tem a ver com o DNA dessa pessoa, tem a ver com o núcleo, que no caso essa pessoa não consegue produzir de forma alguma melanina ou produz muito pouco melanina e essa pessoa apresenta um problema de pigmentação da pele que é o chamado albinismo, né? Então essa aqui é uma pessoa albina e esse problema então tem a ver com o quê? Com os genes. Se tem a ver com os genes, tem a ver com o DNA e consequentemente tem alguma relação com o núcleo celular na determinação dessa característica. Aqui nós temos, ó, o chamado bico de viúva. Bico de viúva é justamente, pessoal, essa organização aqui, digamos, do couro cabeludo, onde algumas pessoas formam tipo essa pontinha aqui de cabelo que avança, né, em direção à testa. Alguns não teriam esse bico de viúva, outros têm, eu particularmente tenho. Então isso é uma característica hereditária, isso que é determinado pelos genes, então é determinado pelo DNA. Então, dependendo da constituição genética, a pessoa vai produzir ou não essa característica. E a outra aqui é a questão do lobo da orelha. O lobo da orelha, essa partezinha final aqui de baixo da orelha, que se liga aqui, digamos, ao rosto, né, a face, a cabeça. Tem pessoas que têm um lobo aderente, ó, o lobozinho é bem coladinho aqui, digamos, na cabeça. E outros, ó, essa parte aqui da orelha, ela é solta, ela é livre. Estão vendo aqui, né? Alguns até chamam isso aqui de pinguelo da orelha. Então, o lobo aderente, o lobo livre ou solto, são características hereditárias que podem passar inclusive de pai para filho, são características determinadas pelos genes. Se são determinadas pelos genes, são determinados pelo algum trecho do nosso DNA e DNA esse que está no bendito núcleo celular. Então, veja aí todo o peso, a importância do núcleo aí na nossa vida, né, na nossa existência. E agora a gente vai falar aí de forma mais detalhada, né, do RNA e do DNA, que são os ácidos nucleicos, né? Primeiro que tanto o DNA como o RNA são formados aí, ó, por nucleotídeos. E para entender aí o que são os nucleotídeos, vamos pensar aqui numa parede. A parede é feita de tijolos. E aí vamos agora imaginar que essa parede, ela seja o DNA ou o RNA. E como toda parede formada por tijolos, vamos entender que os tijolos são justamente quem? Os nucleotídeos.
Então, pessoal, os nucleotídeos, que eu vou já mostrar para vocês o que são esses nucleotídeos, eles vão se agrupando, né, vão se organizando como se fossem os tijolos para formar uma parede, eles vão formar o quê? O DNA e o RNA. Por isso que os nucleotídeos são ditos, né, que são as unidades do DNA e do RNA, ou seja, são as unidades que vão se juntando uma a uma para formar o DNA e o RNA. Então, cuidado com isso, lembrou de ácidos nucleicos, lembrou de DNA e de RNA, então lembrou de nucleotídeos, tá certo? E como é que é feito o nucleotídeo? O nucleotídeo é formado por uma substância chamada fosfato, mais um açúcar de 5 carbonos, ó, cada cantinho desse aqui representa um carbono, e aqui nós chamamos de pentoses, né, porque são açúcares de 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Então essas três substâncias aqui unidas, elas formam o chamado que? Nucleotídeo. Então, ó, lembrando da parede, se a parede é formada por tijolos, vamos entender que o DNA ou o RNA seja uma parede, então como é que seriam os tijolos que vão se ligar um a um para formar o DNA e o RNA? É essa estruturazinha aqui, ó, chamada nucleotídeo. Então aqui essas três substâncias juntas formam um nucleotídeo. Então, vários nucleotídeos desses que vão se encaixando, vão formando aí o DNA e o RNA.